Boa noite, chegamos para mais uma edição da Tribuna Soberana. Ficamos a 2 programas da meia centena de edições e hoje começamos por escutar a nota inicial do Dr. Paulo Matos. Muito boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Gil. Boa noite às pessoas que acompanham este programa. Uma nota de abertura tem a ver com duas situações. Parabenizar a Câmara Municipal pela inauguração da zona envolvente à Casa do Adro. Já aqui tínhamos falado dessa obra. Segunda inauguração. Não, porque esta inauguração, do meu ponto de vista, envolve já as associações que beneficiam então, quando entregaram as chaves da obra. Quando entregaram as chaves, não envolvia as associações? Eu não faço parte do protocolo da Câmara Municipal e, portanto, o que eu queria aqui dar o enfoque não era propriamente a inauguração em si. Era uma política interessante de envolvência das associações. Quem vai beneficiar, obviamente, desta obra é o Orfeão, é o Cancioneiro, é a Orquestra Típica, é o Conservatório de Música. E esta parceria entre o poder local e associações com relevância cultural no concelho é muito importante. E, portanto, em termos de gestão cultural, penso que ficamos ali com um espaço muito agradável, envolvendo associações da cultura local, para além de, obviamente, termos instalações físicas muito importantes, e como é o Centro de Artes, um investimento de 4 milhões. 4 milhões, que faz agora 4 anos também. 4 em 4. E, portanto, nós temos infraestruturas culturais já muito relevantes no concelho, juntando a Casa do Adro e outras instalações que as próprias associações espalhadas por todo o concelho vão algumas requalificando, outras dando-lhe novas utilizações e, portanto, estamos a assistir a um dinamismo muito interessante em que este dinamismo já não vem de agora. Portanto, não estamos a... Não tem nada a ver até com agora. Veio todo do passado. Não, tem... Eu já explico. Não, tem a ver... Gil, eu não sei se vem do passado ou se é para o futuro. Claro, o que é relevante para mim é que temos ali mais um espaço cultural muito, muito interessante, onde estas associações em particular, mas outras, poderão utilizar de uma forma que antes não podiam, porque não tinham este tipo de instalações. Portanto, está de parabéns a Câmara, estão de parabéns a estas associações. O arquiteto Daniel, que projetou e concebeu, em termos arquitetónicos, o espaço, e, portanto, é mais um espaço, isso é que eu quero relevar. E, por outro lado, é uma maneira de fazer poder local que não precisa de ser a Câmara a colher os louros. O objetivo deve ser construir finalidades, construir infraestruturas que permitam alavancar, digamos assim, o trabalho das instituições. Não deve ser o poder local a ir à procura das instituições, devem ser as instituições que, com relevo no concelho, merecem que se lhes dê um espaço cultural como este. É este o meu ponto. Portanto, E foi isso mesmo que foi feito. Isso foi feito, foi bom. Eu não estou, como volto a repetir, como não estou dependente de calendários eleitorais, eu não me interessa quem fez, ou quem começou, ou quem acabou. Não, mas começou com o auditório Ana Paula Silva. O que é relevante é a obra para a Águeda. E, portanto, estamos no bom caminho, como alguém diz, e não só em matéria de Casa do Adro, também em matéria de envolvência de instituições na organização dos eventos. É muito interessante esta iniciativa do Águeda Infest prevista para setembro, permitindo, de alguma forma, integrar a festa
enfim, o conceito da festa do leitão numa festa gastronómica mais composta. Fala-se numa feira das lambarices, é um termo interessante. Um projeto de orçamento participativo. E, sobretudo, aproveitamento de projetos do orçamento participativo em que tem particular destaque esta Associação de Valdomingos, que está com um trabalho muito relevante. É outro exemplo de uma instituição que não está à espera que a Câmara vá ao seu encontro, mas tem um projeto, ou tem projetos interessantes e com apoio governamental, não é? Do Ministério da Cultura. Portanto, temos aqui uma parceria Ministério da Cultura, Câmara Municipal, Associação de Valdomingos, que vai ter também importância nessa projetada Feira das Lambarices, a organizar no pavilhão do Gica, segundo me dizem. E, por outro lado, uma coisa que diz muito aqui ao Gil, a ideia de fazer uma escola de ciclismo apoiada ou também com a participação da EFAPEL, não é? Ou seja, nós estamos perante uma instituição, a Associação de Valdomingos, que, aproveitando as sinergias do Parque Botânico, etc., e da integração de pessoas, até de outras raças, ali na zona, está a ser muito relevante e está a marcar pontos no desenvolvimento concelhio. E eu acho muito interessante estas parcerias e acho que o desenvolvimento deve ser feito desta forma, em que o poder local tem que ser discreto nisto, não tem que mostrar como bandeira depois nos boletins municipais, pode mostrar, tem é que dizer que isto tem grande participação das instituições e tem apoio governamental. Aliás, a cultura é um fim público, é um bem público e não há milagres, quer dizer, as associações sozinhas não podem fazer estas coisas, assim como o poder local não tem, digamos, massa crítica suficiente para tomar estas iniciativas. E, portanto, como nota de abertura aqui para o nosso programa, duas situações positivas, a Casa do Adro em termos culturais e uma iniciativa também integrada nos eventos que o poder local organiza em parceria com instituições, como é o Agda Infest. Só para terminar, não sabemos como é que está projetado o Agitagda, não é? Que é também outro evento, por causa da pandemia, não é? Temos que aguardar para saber o que é possível fazer este ano, sendo que este Agda Infest parece que é gratuito e já se põe a possibilidade de, se não houver Agitagda, os grupos que estavam previstos para o ano passado poderem atuar neste evento em setembro. Portanto, estamos aqui com um grande dinamismo cultural e recreativo, porque temos que distinguir o que é cultura e o que é a parte recreativa, mas são notas positivas neste tempo difícil que vivemos e tinham que ser, da minha parte, realçadas. Entretanto, aqui à volta, os municípios estão todos a cancelar eventos similares ao Agitagda para este ano de 2000. Pois, mas por outro lado temos Fiacoba, milhares de pessoas à porta do exemplo. estádio de Alvalade, Já vamos ao Sporting. sem cumprimento de regras de segurança e com confrontos policiais. Mais valia ter as pessoas dentro dos estádios, já aqui disse e continuo a achar que assim seria melhor, porque ao menos estavam controladas. Já vamos ao futebol, agora E, portanto, a nota se inicial... puder haver pessoas dentro dos estádios, também vai poder haver organização de eventos, de que se têm feito algumas iniciativas experimentais, não só no estrangeiro, mas também já em Portugal. Vai poder haver adeptos nos estádios. Na última jornada do Campeonato Nacional, 10% em cada um dos estádios. Dr. João, boa noite. Boa noite, Jorge Costa, boa noite, Paulo, e boa noite a todos aqueles que nos ouvem. Pois, eu fico muito agradado com
com aquilo que eu verifico da alteração de posição do Dr. Paulo Matos, aqui do Paulo Matos. Não alterei posição. Não é posição. Agora está muito mais informado acerca daquilo que a Câmara vai fazer, nomeadamente. É o que eu vejo na comunicação. A respeito dos acontecimentos, já sabe que os agrupamentos, que os grupos irão ser mudados, portanto, do ano passado do Agitagda para o Infest. Eu não sei, eu ouço falar nisso, pronto, mas não então tenho certeza nenhuma sobre isso. Então deduzi mal. Eu não Fizeste essas afirmações com tanta convicção que eu não tenho qualquer, como sabes, não pensei, tenho qualquer interferência nisto. Não sei se não terás. Sou um mero cidadão que Não sei se introduziu aqui uma nota positiva. Não é? Pronto, mas eu queria referir, portanto, a segunda inauguração da Casa do Adro, porque houve uma que foi referida, portanto, veio na comunicação social e também aqui abordada. Em fevereiro. Foi em fevereiro, que foi a entrega das chaves, agora faz-se a inauguração, agora, depois farão mais uma outra lá mais para a frente, não é? Mas pronto, não há problemas nenhums, isso faz parte da política, do folclore político e estamos habituados. Só agora, para dizer que felizmente, não interferiram no projeto que estava delineado para a Casa do Adro. É uma coisa boa por parte, uma inação às vezes é uma boa ação. Mas já era o arquiteto Daniel? Não, estava tudo contratado. Pronto. Estava tudo contratado. Portanto, às vezes, não fazer nada é melhor do que fazer alguma coisa. E, portanto, limitaram-se a pagar e a pôr lá um monumento a dizer quem é que inaugurou. Portanto, fizeram bem. Mas tu és defensor de que o poder local, quando os protagonistas são substituídos, devem substituir as obras por outras? Não. Se esta obra tinha que ser concluída, foi concluída no mandato. Eu estou a dizer que, felizmente, a inação resultou numa boa ação. Ou seja, estava tudo lançado, estava tudo acordado, estavam os projetos em execução, tiveram de fazer os pagamentos e deixar continuar a obra. Porque aquilo que foi... Mas foram obrigados a acabar a obra? Ou era uma obra que tinha que ser... Não foram, então, mas houve outras que não fizeram isso e que as deixaram cair e que estão interrompidas. Exemplos? Vamos lá ver. Candeeiros no canal, na Baixa da Águeda, portanto, estão lá os maciços, poderás ir ver, até estão assinalados. Tiraram-nos de lá, andaram a espalhá-los um pouco por todos os concelhos. Queres outro? Os candeeiros fotovoltaicos que estão metidos. Certo, mas eu estou-te a dizer. Este programa também é informativo, também quero colher alguma informação. Exatamente, eu tenho todo o prazer em Não colocaram os candeeiros, vamos tentar saber porquê. Não, desculpa. Não colocaram. Ok, estás a ver? Há esta mudança de posição. Vai, consulta o Sr. Presidente e traz cá na próxima programa. Mas tu não tens que debater assim comigo, porque eu não sou candidato, portanto, estou à vontade. Eu só estou... E por acaso algumas pessoas já me referiram a isso para ver a mudança de postura do Dr. Paulo Matos. Não, mas essas pessoas comigo não têm hipótese nenhuma, porque eu sou o mesmo vertical de sempre. Então, portanto, eu não sei se estiver mal, eu critico. O que estiver bem... Não sei se temos hipóteses um dia destes de trazer aqui assim uma dessas passagens para ver... Mas quais passagens? Eu digo já, Gil, eu arrumo já essa questão. Não. Eu entendo que o poder local não são só festas. Portanto, se vamos continuar com uma gestão só de eventos, eu sou contra. Agora, eu dei duas notas positivas, uma cultural e outra recreativa, mas cá estarei para comentar os eventos de imagem. Eu também concordei e disse que uma inação é uma boa ação. E, portanto... Não entendo isso assim, dessa forma. Mas tu explica. Desculpa. Pediste Queres mais exemplos? Os candeeiros da Baixa d'Águeda. Não é da Baixa, é do canal. Do canal. Exatamente. Alguns foram colocados na ligação até ao Sardão, mas todos aqueles que eram para estar para iluminar o parque urbano não foram lá colocados. Okay? Olha, estão acho que no Parque Canino, estão... Que não existia antes e agora existe. Certo, eu também, como não sou muito defensor dos cãezinhos, também não acho grande piada ao Parque Canino. Mas enfim, certo. As pessoas gostam. Isso é uma opção. Isso é uma opção. Uma opção política, não tem nada a dizer, mas estamos a falar de outras coisas que não fizeram. Por exemplo, o driving range não avançou. Já aqui falámos. Pronto, mas pediste-me exemplos. Pronto, já tens mais um exemplo. Então, mas vamos repetir o que já falámos aqui tantas vezes, o que não foi feito. Tu não pediste coisa que não foi feita. Mas eram exemplos que vinham do passado, foi isso que tu me perguntaste. Eu só te estou a responder. Eu nem ia falar nisso. Okay? Exatamente. Pronto. Aquilo que eu ia falar é sobre o projeto e como é que nasceu aquele projeto. Como aqui o Jorge disse, a gente começou
pelo auditório Ana Paula Silva. E o princípio foi o mesmo. A Câmara angariou meios, tinha possibilidades de colocar as associações a fazer as obras e fez as pontes. Arranjou, ou arranjou não, muitas vezes até no caso do auditório Ana Paula Silva, até arranjaram um projeto, fizeram tudo, a Câmara solidarizou-se e acompanhou a obra. Aqui assim... E bem? E bem, ok? Aqui assim, foi o arquiteto Daniel, foi discutido com ele aquele projeto. A autoria daquele auditório ser enterrado foi uma imposição do anterior Presidente da Câmara, que por acaso sou eu mesmo. Okay? Foi uma imposição. E já falei nisso aqui assim. Estamos a falar de concessões, de espaços. E visitámos todas as sedes das diferentes coletividades que iam ser intervencionadas, expusemos o que era e deixámos as associações a negociar com o arquiteto o melhor modelo de funcionamento para as suas atividades. Porque a Câmara aí entendo que não se deve imiscuir. Considera os meios e põe os técnicos a falar e retira-se. E, portanto, aquela obra, como eu já tive a oportunidade de dizer aqui, é muito da responsabilidade do arquiteto Daniel Oliveira, das associações e do Presidente da Câmara da altura que deu possibilidade de se fazer isto e arranjou os meios para isso. Tudo okay? certo, Pronto. menos um pormenor. Sim. É que também, por questões de justiça, estas pessoas que estão a gerir a autarquia não abandonaram aquela Exatamente. obra. Portanto, Exatamente. tem esse mérito. Exatamente. Ou seja, não agiram, porque agir era parar, então a inação foi uma boa ação. Certo? Portanto... Eu não consigo entender. A minha concepção de poder local nunca é desse ponto de vista. Desculpa. Ou é uma boa obra ou não é. Desculpa. Ou é uma obra necessária e útil ou não é. Essa é a minha visão das coisas. Isso é discutível. Aquilo que eu estou a dizer. Não me interessa quem é que foi o dono da obra. Não há donos das obras. O dono da obra é sempre a Câmara Municipal. Desculpa, o dono da obra é o povo. É a Câmara Municipal. A Câmara Municipal e é o povo, são os seus utilizadores, é isso que está em causa. Não é isso, mas aquilo que eu digo aqui, uma inação é uma boa ação. Por exemplo, eu, sobre o driving range, ou sobre os candeeiros, eu tenho a ideia contrária, que uma inação é uma má ação. E sou capaz de defender porque é que penso isto. Mas, com certeza, pensarão ao contrário. Mas eu não tenho problemas. E estão no seu direito de o fazerem, ok? Porque são decisões políticas. Pronto. Mas eu, nas notas iniciais de hoje, vinha falar aqui de um outro assunto. Do regulamento de concessão de regalias sociais aos bombeiros voluntários. Isto foi um assunto que começou já no mandato anterior. E eu tive a oportunidade de ver em Diário da República que a Câmara de Ovar ou da Mortosa, não sei agora ao tempo, que tinha feito uma ação destas. E mandei para o vereador respectivo, do Pelouro, para que incitasse um processo idêntico, porque achei que era... Os bombeiros merecem-nos todos o respeito e aí o bombeiro voluntário nós devemos ter muita estima, admiração e elevada consideração. E o poder autárquico deve reconhecer essa sua ação, porque eu não sei quantos de nós é que são capazes de passar muitas noites e fins de semana de serviço num quartel, que agora, felizmente, tem melhores condições, mas até não tinha muitas, mas é sempre fora de casa e do aconchego, à espera que toque a sirene ou que alguém esteja aflito para ir servir, para ir prestar socorro. E isto, eu acho que... Qual é o problema do regulamento, Gil? Já lá chegamos. Paulo, tem calma. Abreviarmos para saber... Paulo, mas como é que... Estamos a falar de um regulamento, quer dizer... Desculpa. Paulo. Eu gosto mais de falar de obras do que de regulamento. Paulo, vamos lá ver uma coisa. Tu falas que te desunhas. E eu ouço pacientemente. Okay? Agora, que eu quero expor que com certeza toca aqui, belisca aqui um bocadinho a câmara, já estás todo aflito. Não é verdade. Tem calma, não é verdade. Paulo, eu não represento aqui, a não ser... Representas cada vez mais. Gil. Representas cada vez mais. Não me tentes encostar aonde eu não vou. Eu não sei. Portanto, tu é que te encostas onde te dá mais interesse se encostar. Eu não. São as leituras que eu faço e eu tenho as minhas leituras. Pronto, agora, eu não saí do mesmo sítio, Gil. Essa é que é a questão. Eu não sei. Eu estou no mesmo sítio.
não ando Eu por não aí sei, eu não sei. Não sei. enfim, a direcionar-me conforme o interesse que esteja subjacente. Quer dizer, que é Eu não tenho- legítimo. Desculpa. Não, Percebe? eu a respeito disto não E tenho eu, como não tenho sabes, interesse nenhum. defenderia que tu tinhas perfil para Certo. candidato à Câmara e não à Assembleia Municipal. E, Certo. portanto, não saio desse ponto. Certo. E não esquecer E os foi 12 muito- anos, os 12 anos que acompanhaste estas pessoas que hoje estás a criticar. Eu Desculpa, direi sempre mas isto porque é verdade. Não, por aquilo que eu vou dizer, mais verdade. uma vez eu vou ter de dizer que parece que não estiveram lá. Porque as diretrizes e aquilo que se apontava não é seguido. Ok? E, portanto, sobre este regulamento. Vamos ao regulamento. Vamos ao regulamento. Eu gosto de regulamentos, como sabe. Eu minha área. Tive conhecimento, não é, que este regulamento, não obstante ter havido essa diligência por parte do Presidente da Câmara anterior, já no mandato anterior, para que houvesse a elaboração de um regulamento para a concessão de apoios, isto prolongou-se no tempo. E acho que só em fevereiro do ano passado é que veio à estampa. Só que veio à estampa, foi publicado e não teve quaisquer efeitos. Aquilo que me dizem é que não teve quaisquer efeitos. Ou seja, os bombeiros ainda não receberam qualquer apoio concedido através deste regulamento. E eu tive a curiosidade, de o ir ler e verificar o que aqui estava. Eu já não encontrava há muito tempo um regulamento tão burocrático. Eu estou em desvantagem porque não li o regulamento, mas já aprendi que Oh, tenho que ir ler o regulamento, que os regulamentos que o Gil fala, eu tenho que os ler. Nós estamos nas notas iniciais, ok? Os temas são dados pela coordenação do programa e, se nós quisermos, temos liberdade para sugerir. Os temas, cada um traz o que quer. O meu Já tema me de chamaram a hoje- atenção que as notas iniciais são verdadeiros programas e nós, ou é nota inicial ou é o programa. Falar de um assunto, Hoje já estamos com quase. mas 20 conclui o minutos. regulamento que eu quero perceber. Eu gostaria que fizessem a cronometragem dos tempos a respeito do Dr. Paulo Matos. Eu até E já adivinho onde agora- é que o Gil vai. E já agora, Com o regulamento, vai dizer que o apoio dado pela Câmara Municipal às novas instalações dos bombeiros estão fora do regulamento. Será? Não, estás enganado. Mas Isto vamos lá ver. Não. Eu gostaria que fizessem a contabilização dos tempos do Dr. Paulo Matos, até nos programas anteriores. Eu acho isto Só espantoso. porque o Dr. Paulo Matos, agora que eu quero explanar aqui um assunto, ele está em pulgas e sempre a interromper-me. Não sei porquê, pá, não sei Vamos porquê. ouvir, vamos ouvir. Bem, e sobre este regulamento, este regulamento, que eu acho que é muito burocratizante e tem aqui um princípio, vai contra um princípio que procurei sempre defender ao longo de 12 anos na Câmara. É que os cidadãos merecem confiança e respeito. E não devem ser obrigados a estar a provar tudo ou arranjar outras pessoas para provar que eles são pessoas sérias. E aquilo que está aqui assim, neste regulamento, é que o Há uma bombeiro... inversão do ônus da prova aí? O bombeiro tem de provar, sempre que quer um apoio, tem de provar tudo e mais alguma coisa e com vários documentos. Eu até posso citar aqui... Ó Gil, mas não foste tu que introduziste a ideia de que todas as associações, quem quiser candidatar-se a alguma coisa, etc., tem que apresentar projetos, tem que partir da sociedade e não o contrário. Desculpa. Foi sempre que tu apresentar defendeste. projeto, mas isso eu defendo. Apresentar projeto e estar disponível para ser fiscalizado. Mas não à cabeça ter de apresentar tudo e mais alguma coisa. Vejamos este artigo, ok? Que o que está em causa é um apoio de 30 euros, que é a taxa de resíduos. Isenção de pagamento de taxa de recolha de resíduos sólido urbano da habitação própria e permanente, mediante requerimento acompanhado de documento comprovativo da condição de bombeiro. É um bombeiro que está a pedir e ele tem de apresentar um documento a dizer que é bombeiro. Certo? Prova de habitação própria e permanente, anexar IMI da habitação ou contrato de arrendamento, recibo de água e da eletricidade. Okay? Ele tem de apresentar estes papéis todos. E aquilo que eu acho no regulamento destes, para ter uma a regalia isenção social de 30 euros. 30 euros. Sim. 30 euros. Aquilo que eu acho nestas coisas é que aquilo que tem de haver é uma declaração sob compromisso de honra, okay? E de devolução posterior... Altera-se essa cláusula no regulamento, onde é que está o problema? Desculpa. Já agora, deixa-me continuar, Paulo. Aguenta lá um É que bocadinho. estas coisas Oh, Paulo. discutem-se na Assembleia Oh, Paulo. Municipal. O fórum que tu, alegadamente, Desculpa, se lá vais estivesse, dirigir. se lá estivesse, obviamente, com um regulamento destes, podia passar com o meu voto contra. Pronto. Ok? E até com algumas tomadas de posição, mas já lá chegaremos. Mas estamos aqui em causa um apoio de 30 euros, que todos os anos tem de ser renovado com os mesmos papéis. Caramba!
Isso é Temos de técnica regulamentar, Gil. Desculpa. É que dessa área percebo eu. Quem faz o regulamento é que tem que... Exatamente. Mas quem é que As faz o condições, regulamento? os pressupostos para se Desculpa. ter o apoio Desculpa. não devem ser tão exigentes, é só isso. Exato. E então? Desculpa. Isso é uma questão muito relevante. É alterar aí uma cláusula e está o problema Não, são resolvido. todas. Todas? Pois, é que todas... Não há aqui uma em que a palavra do bombeiro seja suficiente. Mas E eu- eu acho desculpa. que ninguém desconfia da palavra Não, das desconfia, pessoas. porque sempre Não que me ele parece. quer fazer um pedido de alguma coisa, tem de levar uma declaração do comando. E também, não é só o comando, porque nem o comando é idóneo, ok? Tem de Sabes ser, qual é o problema disso? Desculpa, É que deixa-me acabar. provavelmente copiam Tu outros, copiam outros onde isso é mais exigente. Desculpa, não. Aqueles que eu conheci não eram tão exigentes. Na papelada, nestas coisas, não eram tão exigentes. E até em algumas coisas iam mais à frente. Mas aquilo é a declaração do comando e do presidente da direção. Tem de ser dois a atestar que ele merece um desconto de 30 euros, o bombeiro merece um desconto de 30 euros por ano na taxa de resíduos. Mas, mais do que isso... Aqui a nível local não se Mais do faz que o que se faz a nível nacional. As leis não são feitas pelas sociedades de advogados. Desculpa. É que se isso fosse feito por quem sabe... Não, é um princípio. Não, mas- desculpa. É princípios... Eu não estou a acreditar que a autarquia, ao fazer um regulamento para conceder regalias sociais a bombeiros, desconfia das pessoas a tal ponto. Paulo, isso eu- é algo desculpa, que eu foram dou-te buscar de no certeza final, a outro. Desculpa, mas Não se me foram... parece que haja má fé aí contra as pessoas. Desculpa. Eu não estou a falar de má fé. Eu estou a falar nos princípios com que se faz isto. ok? Que é confiança nas pessoas. E depois vamos fiscalizar. Neste regulamento, Certo. para mim, deveria ter aqui uma cláusula que dizia 10% dos pedidos serão fiscalizados. ok? Não precisa dizer, isso Ok? A fiscalização é uma coisa que é normal. Mas era uma advertência. Era uma advertência. E teriam de enviar todos os papéis, todos os comprovativos. Não era preciso, na minha perspectiva. Sou contra essa burocracia Desculpa. toda a cor. Oh, Paulo, Sou deixa-me contra. acabar, se faz favor. Assim, chegamos ao final do programa e eu não saio das notas iniciais. O que é mau. Porque tu trazes agora uma nota inicial que é... Não! Que é até ao fim com um determinado objetivo. Desculpa. Tu é que traz uma interrupção. Eu quero permanente. perceber qual é o objetivo Desculpa. de tu levantares essa questão. Deixa-me acabar. Quando chegar ao final... Já não interrompo mais. Ufa! É para saber qual é o objetivo. Eu estava a tentar acelerar para discutirmos outros temas. Paulo, não precisas de acelerar para tu falares. Hoje eu quero falar um bocadinho Muito mais, bem, sobretudo sobre este tema. Acho que de vez em quando também posso condescender. Eu já estive aqui 20 minutos a ouvir-te falar pacientemente. E o contrário? E o contrário não, também. Nunca me tiveste a falar esse tempo, ok? Nunca. Isso podes ir provar. Eu não vejo os tempos, mas sei aqui. Bem, e o que é que este regulamento estava a dizer que era burocrático, que está aqui, mas depois tem aqui um ponto que eu acho que, além de burocrático, é hilariante. Não é? Que é assim, estamos no capítulo sobre os direitos e benefícios sociais e tem aqui a linha capa que os bombeiros têm direito a ser agraciados com condecorações honoríficas pelo mérito e abnegação demonstrados no exercício das suas funções. Isto concordo inteiramente. Okay? Só que, para ele ser agraciado, ele tem de fazer um requerimento, mediante requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, acompanhado de declaração assinada pelo Comandante dos Bombeiros e pelo Presidente da Associação Humanitária, que atestem que o candidato satisfaz os requisitos exigidos. Ou seja, um bombeiro, para ser agraciado com uma qualquer condecoração honorífica... Que competência tem a Câmara para reconhecer este mérito se não tiver alguém Mas especialista eu posso acabar? a dar corpo, digamos, à condecoração? Mas eu posso acabar? Pronto, obrigado. Já disseste que não me interrompias, mas pronto. Depois dizes que isto faz-me lembrar do Dr. Diniz nas Assembleias Perdes Municipais. tempo. Estás a perder tempo. Não estou nada, Estás a não perder estou nada. Bem, dizia que nunca o deixavam responder às questões quando o Sr. Presidente da Assembleia o interrompia. Bem, o que é que está aqui em causa? Então é o bombeiro que diz, eu sou o melhor daqui assim. Sr. Comandante, dê-me aí uma declaração, Sr. Presidente da Direção, dê-me aí uma declaração que eu quero ir reclamar aqui uma condecoração honorífica. Isto não faz sentido. Aquilo que tem de haver é o reconhecimento por parte da corporação e a proposta à Câmara para a atribuição.
Não é o bombeiro que vai dizer aos outros, arranjem lá, olha, eu sou o melhor, pá, eu este ano fiz aqui umas coisas, pá, arranjem lá que eu quero aqui uma medalha. Não, isto tem de ser reconhecido pelo corpo e depois pela Câmara. Mas, em primeiro lugar, pelo corpo ativo, pela direção e depois... Portanto, isto não faz sentido. Mas esta conversa toda para dizer o quê? É que os bombeiros, com este regulamento, ainda não viram um centavo. Okay? Um cêntimo. Agora, não é centavos, é cêntimos. Um cêntimo de qualquer apoio. Okay? Não sei se este regulamento foi feito com estas declarações todas para chegar a esse fim. Só que eu conheço a realidade dos bombeiros e, por isso, propus que se fizesse esse regulamento. Tenho pena que não tenha avançado na altura, para os poder apoiar e eles poderem ter, alguns deles, que têm bastantes dificuldades, poderem ter uma vida um bocadinho melhor, porque eles dedicam-se muito à causa pública. E era isto que eu queria dizer sobre o regulamento. Teria demorado muito menos tempo se não tivesse todas as E já estamos com 30 Mas eu ainda queria minutos. responder. Já não vale a pena. Já não vale a pena. Vamos para... É que estou de acordo com a diminuição da burocracia, é só mexer numa cláusula do regulamento. E, não, Paulo, em todas, e também não percebi, embora não tenha lido o regulamento, não percebi que seja o bombeiro a ter que provar. O bombeiro tem que juntar atestados do corpo ativo e da direção. Mais nada. Portanto, é uma coisa formal. Portanto, o Gil levantou questões formais sobre um regulamento. Sim. O essencial é que o regulamento permite atribuir regalias sociais aos bombeiros que de facto reúnam as condições para as ter. É só isto. Mas eu estou de acordo. Mas regalias que ainda não foram atribuídas também. É uma questão... Pois. É ultrapassar as questões formais, ultrapassar a burocracia e ultrapassar... São questões formais. Aquilo que está em causa... A substância... Aquilo que está em O causa... objetivo é para dar regalias sociais aos bombeiros. Passa pela cabeça de alguém que os executivos não queiram dar regalias sociais aos bombeiros. Até têm um regulamento, portanto não vejo onde é que está o problema. Desculpa, mas tem um regulamento tão complicado que é difícil de aceder. Revê-se o regulamento. Mas, Vamos desculpa, é para novo, ainda nunca entrou em ação. Os temas desta nunca foi semana aplicado. que ficou marcado Não estamos em desacordo. incontornavelmente pelo Campeonato Nacional de Futebol conquistado pelo Sporting. Dr. Paulo Matos, gostou-lhe muito? O quê? Mas isso é tema. O campeonato de futebol... Pelo menos temos que felicitar aqui o Sporting pela conquista deste eu título. compreendo, eu Eu compreendo. gosto muito de futebol. Só era tema se fosse o Benfica. Ok? Não, gosto muito de futebol, gosto dos programas desportivos, mas não me parece que seja tema relevante em termos locais. Este é um programa para discutir questões locais, não é verdade? Nacionais também. Nacionais também. Temos discutido muitos temas nacionais aqui. Às vezes Paulo, até até livros. internacionais. Eu quero Até que o livros futebol- são apresentados Mas aqui. não é? reconhece mérito ao Sporting da conquista Reconheço mérito. campeonato? Eu estou como o treinador do Benfica. Quem Fica em vai em primeiro é que primeiro ou quem fica em primeiro foi melhor que os outros. Muito bem. Dr. Chiladares, sabemos que é sportinguista, mas também sabemos que não liga muito a futebols. É verdade. Não vou muito em futebols, acompanho muito superficialmente, mas devo dizer aqui uma coisa. Mais do que o futebol, tenho de ressaltar e dar relevo ao presidente que o Sporting tem, Frederico Varandas. Frederico Varandas. Arriscou e correu bem. No início da época, Podia ter corrido mal. no início da época, eu próprio, e sou sportinguista, não vou muito em futebols, achava que o lugar do Sporting... Mais um handicap para o Gil. O lugar do Sporting seria depois do Braga. Okay? E quando foi feita aquela aquisição do treinador, do Ruben Amorim, achei uma aposta extremamente arriscada. Não vale a pena estarmos aqui com histórias e até dourar a pílula e não sei quanto, mas aquilo que o Presidente e a sua equipa, que está com ele, demonstraram, isto também tem um bocadinho de sorte, mas demonstraram saber o que é que estavam a fazer. Porque não foi só na equipa de futebol. Há toda uma mudança de comportamento por parte da direção do Sporting relativamente ao Sporting anterior e relativamente às outras equipas e aos outros clubes. O Sporting não andou sistematicamente metido em guerrilhas como andaram outros, ressaltando aí uma profunda, não é, com o presidente do Futebol Clube do Porto, não é, que Eu ontem mandou uma ouvi um bicada. comentário sobre isso, Mandou uma excelente, bicada. dá-lhe uma opinião, que disse, e eu subscrevo,
o Frederico Varandas ganhou o campeonato quando disse: um bandido será sempre um bandido. Portanto, conseguiu. A partir daí ganhou o campeonato. Ele conseguiu Ou estruturar. seja, fez a diferença entre atrapalhada e a liderança organizada, pensada, programada, e esse mérito o presidente do Sporting tem. Mas entrou num clube que estava com uma deriva, lembremos-nos que foi depois da questão do assalto à academia e todas aquelas eleições conturbadas, Assembleias Gerais, mais contra Assembleias Gerais, tudo isso, e com um perfil muito low profile, okay? Diminuir as dívidas, mandar alguns... Mas também não nos esqueçamos hoje que há muito pouco tempo tinha sido muito criticado internamente. Portanto, isto faz com o resultado. O futebol é resultados. O futebol e a política. O futebol e a política são resultados. Não, okay? porque a política, Desculpa. como sabes, tu perdeste uma vez e depois foste lá e ganhaste. Não, mas não é Portanto, isso a política é a mesma coisa. Não é isso que eu estou a dizer. Vamos lá ver. Nos partidos, e agora vamos para a política nacional, okay? Nos partidos, quando há poder, as divergências diminuem. Quando não há poder, as divergências estão todas lá de cima e é uma guerra terrível. É verdade. Aqui assim no Sporting... Exceto os que têm coluna vertebral. Aqui assim no Sporting estava isso a acontecer. E ele desistiu. Tanto quanto eu sei, ele tem um passado de médico do Sporting, conheceria bem a casa. Mas ele é oriundo da direção do Bruno Carvalho, não nos esqueçamos isso. Ele era médico. E vem da direção do Bruno Carvalho. Pronto, mas não tem nada a ver com Bruno Carvalho, práticas e não sei o que. Claro. E acho que ia matando o Sporting. O Sporting ganhou o campeonato, ganhou bem, nunca perdeu nenhum jogo até agora. E vamos ver o que é que correm como é que correm as próximas épocas. Porque, eu fiquei contente foi ver os miúdos, sinceramente, miúdos com 19 anos, foi a primeira vez que eu vejo o Sporting campeão. Certo. Portanto, isso foi E ver miúdos com as famílias, enfim, mas exageraram porque é muita gente junta e vamos lá ver se isto não traz alguns problemas por causa da pandemia. Muito bem. Lá que não. Avançamos, parabéns ao Sporting pela conquista deste título nacional. Avançamos. O caso relacionado com o Luís Filipe Vieira, que foi ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito ao Novo Banco. Merece-lhe algum comentário, Dr. Paulo Matos? O único comentário que merece, eu não ouvi, portanto, mas vi passagens, portanto, nos telejornais. O Presidente do Benfica não foi nessa qualidade ao Parlamento, foi como empresário. Empresário de empresas que tiveram crédito do BES. E a partir daí, eu não sei, em Portugal temos um problema. Escrutina-se quem vai ao crédito, mas escrutina-se muito e escrutina-se pouco quem concedeu os créditos. Porque, e sabemos o quanto a supervisão em Portugal tem falhado em termos bancários. Agora já está mais controlada, obviamente, depois do ladrão trancas à porta, mas isso é o comentário que me merece, quer dizer, o Luís Filipe Vieira, se não fosse presidente do Benfica, não era escrutinado desta maneira, em termos empresariais. E, portanto, o que tem que ser feito obviamente, as comissões de inquérito têm o poder que têm, não são tribunais, estas matérias têm que ser escrutinadas no local próprio, que são os tribunais. Em termos políticos, o poder político também tem que pôr freio no poder financeiro e tem que melhorar a sua regulação e a sua supervisão para que não sejam permitidos os grandes devedores. Porque hoje fala-se dos grandes devedores da banca, mas não se fala dos grandes credores, ou seja, daqueles que concederam crédito sem garantias e sem segurança. E que portanto, continuam a receber prémios chorutos. E que continuam, estamos a falar das administrações, não é? Estamos a falar das administrações. Pronto, o mundo anda ao contrário. Mas o Filipe Vieira tem condições para continuar no Benfica? Sabendo-se que a questão do Parlamento não teve nada a ver com o Benfica. Euros à banca. O Luís Filipe Vieira tem gestão no Benfica e tem gestão nas empresas. Uma coisa é a gestão do Benfica, outra coisa é a gestão das empresas. Portanto, eu não confundo os planos e até ver o Benfica tem tido bons resultados em termos de gestão. E um passivo também muito grande. Pois, mas também tem um ativo enorme. É preciso não esquecer o ativo enorme, que é o maior clube português nessa matéria, em termos de património, penso eu. Não é? Dr. João Ladares. Eu vi pouco sobre essa situação.
um dos aspectos que vi é que o novo banco vendeu a dívida a um fundo abutre, como é que se chama, não é? Por 4 milhões, e depois lá um amigo... Decisão do governo António Costa, Mário Centeno, melhor dizendo, Desculpa. o tal que devia estar pendurado, segundo as palavras do Filipe Vieira, Eu não sei... o tal que a deixa decisão- de ser Ministro a das decisão- Finanças para ser Governador do Banco de Portugal. Eu não concordo com esse tipo de É coisas. o que Não temos. vale. Desculpa, mas isso aí É o que é PSD e PS, são os dois, é o Bloco Central. Pois, mas não os vale erros a de um pena. não Exato. justificam as asneiras dos O outros. único que eu vi, e agora até vou fazer aqui uma heresia, entre aspas, não é? Mas foi, pelo menos pelo que eu sei, o único que disse que não ao... Foi o Passos Coelho. Foi o Passos Coelho. Sim, Ok? e é crucificado Portanto, por isso e perdeu eleições por isso. Não, também. não perdeu eleições por isso. Pois não. Aquilo que eu entendo é que o Passos Coelho quis ir além da Troika. Isso é outra matéria. Não, Claro. é a mesma matéria, porque isso é que fez perder as eleições. Eu entendo por isso. Sim, mas bateu o pé e disse Certo. que não à reestruturação bem, mas- do mas- BES pretendida Exato, por o Ricardo Salgado. Ok? por E depois fomos toda comprar. esta malta que O governou a banca desta o maneira. problema desta história toda é que isto bate sempre no mesmo sítio. Quem vai pagar isto tudo somos nós. O contribuinte. Ok? É o contribuinte. Sim, isso é que é grave. E começamos. Eu, por exemplo, eu estou farto, ok? Porque agora temos outra, e é deste governo. Para já não falar do perdão fiscal das barragens. Governo do António Costa. Deixa-me fazer esta. E outros Deixa-me falar perdões, nesta. e outros perdões. Mas essa história toda desses perdões, eu acho que não podem acontecer. Ou quando acontece... E vamos aguardar a TAP, que tu sempre falaste aqui na TAP. Era essa que eu queria falar e que tu não me deixaste, que me interrompeste. Contribuinte. Ok? É TAP. Ok? Eu não concordo com aquilo que se passou e fui claro. Porque aquilo que me dizem que é por causa das nossas comunidades, eu gostava que me dissessem onde é que está uma comunidade que não seja servida por uma carreira aérea de avião. Quando não houver, temos de dotar as Forças Armadas de capacidade para irem lá buscar. Okay? Comprar um avião para estar disponível para ações de emergência. De acordo. Não é uma companhia de bandeira. Epá, eu gosto da TAP. A bandeira eu gosto... custa dinheiro ao contribuinte, a bandeira. Nós temos de ver é quanto é que nos custa e quanto Claro. é que estamos dispostos a pagar. Porque não são... se fosse que deu um ano de prejuízo, temos aqui um problema, a companhia precisa agora de 5 mil milhões, isto vai custar um bocado de dinheiro, mas isto depois entra nos eixos e vai dar lucro e até compensa. Mas não, isto de 5 mil milhões são o início, aquilo que eu estou convencido, é que é o início do descalabro, porque depois é mais a este e mais aquele e mais o outro, e estamos sempre. E depois não temos dinheiro para aquilo que deve ser o importante, que são as pessoas e aqueles que são mais carenciados. E isto não é discurso populista. Depois dizem que os populistas que fazem caminho, Sim. mas é fácil. Quando se gasta este dinheiro todo. Agora, sobre os grandes devedores. O Paulo tem razão aí, assim, que ninguém autorizou aqueles créditos, não é? Ninguém é responsável, portanto, é a instituição. Mas o Luís Filipe Vieira arranjou um amigo, que é o rei dos francos, para lhe comprar por 8 milhões a dívida que só tinha sido vendida pelo novo banco por 4. A maneira de governar em Portugal é arranjar um amigo. Exato. Que nos empreste dinheiro, que nos mantenha, que nos dê corpo às nossas fantasias. Ou uma É mãe. isto. Ou uma mãe. Ou uma mãe. Ou uma mãe. Vamos para outro tema, o último. O secretário de Estado, João Galamba, classificou de estrume e de coisa asquerosa o programa de informação 6 às 9 da RTP, através de uma polémica publicação feita na rede social Twitter, da qual depois se arrependeu apagando-a. Isto não evitou um coro de indignação? O Dr. Talmatos também se sente indignado. Sim, não é surpreendente vindo de quem vem. Nós estamos a falar dos galambas, dos cabritas, do próprio António Costa, que ultimamente tem utilizado uma linguagem que, do meu ponto de vista, não é a linguagem de primeiro-ministro, sobretudo quando se refere ao líder da oposição, porque, em primeiro lugar, o líder da oposição não merecia tal tratamento, assim Põe-se a como... jeito. Não, isso não... Podemos divergir, podemos discordar, mas o tipo de linguagem a que se está a assistir da parte dos protagonistas, sobretudo os que estão no poder, não esqueçamos que o Partido Socialista está no poder há muitos anos em Portugal e, portanto, esse tempo, essa longevidade não lhe dá o direito dos seus protagonistas de utilizarem este tipo de linguagem. E, muito menos, a galambice, digamos assim, do galamba, do brinco, na orelha, a falar da Fátima Felgueiras. Eu acho que isso... Não,
Eu acho que isso é uma não opinião, eu posso Tá não bem, gostar tá. de brincos, posso Tá bem, posso ok, achar que pronto, os homens não mas acho- devem usar brinco, Tá pronto, bem, mas ok. Mas isso é acho que o que... Acho que é um bocadinho... É assim um bocadinho à não, galamba. Não, o É assim um sujeito bocadinho à galamba, galamba. ok? o sujeito galamba não tem pejo em chamar estrume a um programa de jornalismo da televisão pública em Portugal. E eu posso defender este tipo de atitude? Não defendo. E, portanto, acho que é grave. A censura é cada vez mais uma censura dissimulada em Portugal. A intimidação, não é? A ideia de controlar os jornalistas é cada vez maior, porque o programa da Fátima Felgueiras é um programa de escrutínio público muito relevante na... Sandra Felgueiras. Sandra Felgueiras. Eu disse Estás a- Fátima. Pois, Fátima. eu por acaso eu gostaria que ela Sandra fizesse... Felgueiras. Sim. O comentador da SIC, Marcos Mendes, no domingo, também se ia enganando. Sim, e Trocando eu o aqui nome distingo de a mãe da Sandra. filha, porque a mãe não Fátima. teve uma, Como é que uma faria, conduta correta em como é que Portugal. faria a filha um programa sobre a mãe? Pois, também já me questionaram. Eu, por acaso, eu gostava de ver. Sim, mas a qualidade do Não, mas é serviço isso. público prestado pelo 6 às 9 não merecia este tipo de comentário do Eu não Dr. conheço. Galamba. Eu Penso não- que é eu não doutor, conheço. não sei. Eu não conheço, não vi o programa. ok? Já assisti a outros, não desses e de outros, não estou agora aqui a referir, mas também já assisti à forma tendenciosa como muitos jornalistas abordam os problemas. Sim. Já vão com a ideia feita Não e é digo só que para não, tentar não digo provar que não. aquilo. ok? E, inclusivamente, não dão direito quase de defesa das pessoas de exprimirem uma opinião diferente. Porque Mas depois... chamar estrume e não há uma demissão. bem. não é? Desculpa. A Desculpa. própria Deixa- linguagem do Eduardo Cabrita, da Administração Interna, que tem utilizado uma linguagem absolutamente miserável. Não acontece nada. Ainda hoje o Primeiro-Ministro lhe afagou o lombo. Pode continuar, portanto não há problema Esta nenhum. linguagem também não é, ó Paulo, também não é Mas, propriamente mas, a mais adequada. ok? Gil, eu Vamos- já não vamos- tenho vamos- paciência, quer Tá dizer, bem, já não mas- tenho não, paciência. mas As coisas não têm que ser ter- ditas. Não, mas não ter Isto não é paciência. atitude de Desculpa, governantes. Não Ponto ter, final. não ter paciência e entrar no mesmo tipo de linguagem é entrar para aquilo que estamos a criticar. Pois, E isso mas não eu- deve ser feito. ok? Devemos manter essa Não te esqueças razão. o que disse o Presidente do Sporting. Um bandido é sempre um bandido. Certo. E Mas, ganhou o campeonato. mas isso não tem a ver. Ele não marcou golos, que saiba. Pois ok? é verdade, Pronto, mas é que eu essa a saiba, não questão. marcou golos. Agora, quando fazem uma reportagem de televisão, ou quando fazem uma entrevista, quem dá a entrevista nunca sabe aquilo que vai sair. ok? Nem tem depois o direito a dizer nada sobre aquilo. Eu já vi Não coisas... tenho essa visão do jornalismo. Desculpa, Gil. eu já vi coisas... eu já vi tenho coisas essa muito... visão. Eu conheço jornalistas muito competentes e tem outros que eu tenho Ó, Gil, dúvidas. eu ok? vou agora fazer-te uma Sim, provocação. sim. Tu já meteste um processo contra a soberania, aqui o programa onde estamos. Não, Ou não, no passado. Não, meti contra o jornalista. Pois, estás a ver. Desculpa, E eu acho que isso... desculpa, porque para mim... Não. quer dizer- Não, porque para mim quem diz que faz isto... ok, e não tenho problemas nenhuns em assumir. Eu dei uma entrevista e perguntei. A pessoa em causa era correspondente. Trabalhava para a Soberania e para o Jornal Nacional. E eu perguntei, para qual é que eu estou a responder? Porque uma coisa é responder para um programa nacional, enquadra-se de uma forma, e outra é responder para um jornal local. Sim, mas E eu digo, e dizem-me assim, é para tal órgão, já não sou capaz de dizer. E depois aparece no outro. ok? Sim, sim. Mas, e não pode ser. não utilizaste a palavra estrume por causa disso, não é? Opa, isto Não é? vai... E estavas no exercício de funções. Desculpa, vai da forma de estar das pessoas. Claro. Eu peguei naquilo e pá... E é a fiz forma de queixa. estar que eu critico. E pá, pronto, ok? de estar. E- Um governante tem que ter outro Porque, tipo de para mim, postura. para mim, a palavra ainda vale. ok? Claro, E, pá, claro. se estiver E aqui, utilizaste- a falar com o Jorge, ok? Estamos a falar sobre um determinado assunto. ok? E está-me a entrevistar aqui para este e diz, isto é para os soberanos. E depois vai aparecer num contexto totalmente diferente. E não fala nada, nem comigo, claro. nem nada. Acho que é um abuso. Sim, ok? não- Jorge, as minhas desculpas, mas é assim, ok? Se diz, epá, olha, eu quero Não, fazer isto. não vamos entender isto como um condicionamento. Não, é? Não há condicionamento. Não, claro que não há, não A há- liberdade não há de imprensa condicionamento. é um valor adquirido. É, E, portanto, mas estando a haver lealdade de parte a parte. também acho que... Ok, pronto, também quando acho não existe, epá, está tudo mal. Também acho que ok? Tem que haver essa lealdade, sim senhor. Notas finais, Dr. Paulo Matos. Notas finais para dar os parabéns à banda 12 de Abril e à eleição do Presidente da Administração aqui da Soberania, Helder Pires, que continua o seu
a sua participação nesta associação que é relevante entre as bandas todas importantes no Conselho. E, portanto, os meus parabéns ao Hélder Pires e a toda a equipa que renovou o mandato. Por outro lado, dar os parabéns ao Manel Alegre aos 85 anos. É uma longevidade grande do poeta da Águeda. Temos pena que ele não venha mais vezes à Águeda, mas já teve as homenagens que achamos relevantes. Ele até, quando foi na última homenagem, disse que finalmente a Águeda se lembrou dele. E nós não nos esquecemos do seu papel fulcral, quer na política portuguesa, quer na literatura e na poesia. E, portanto, temos uma biblioteca com esse nome. Aliás, a proposta à altura do PSD, a Biblioteca Manel Alegre, era a Paula Cardoso, vereadora da Câmara Municipal. Uma biblioteca que se tem revelado muito útil também. Aprovada por unanimidade. Okay. Aprovado por unanimidade, o que revela também que nós somos democratas e, portanto, e defendemos os nossos valores e a nossa história também. E, portanto, é sempre muito um orgulho saber que o Manel Alegre nasceu em Águeda, na Rua de Baixo, e que tem um papel relevantíssimo na história política portuguesa e na poesia também. Dr. Gil Ladais. Pois, o Paulo desta vez roubou umas notas finais, não é? Está perdoado pelo roubo, não é? E, portanto, eu nós sempre nos entendemos, apenas divergimos conjunturalmente. Conjunturalmente temos aí algumas divergências e, portanto, felicitar o Hélder Filipe e a 12 de Abril e também um grande abraço ao Manel Alegre por toda a sua carreira política e de escritor e por aquilo que ele representa e representará para a Águeda, porque mais do que qualquer um de nós será aquele que perdurará a sua escrita ao longo dos tempos. E assim concluímos mais uma edição da Tribuna Soberana com os comentadores residentes da Soberania TV, Gil Ladais e Paulo Matos, todas as quintas-feiras aqui no Facebook, no YouTube e no Spotify. Boa noite e bom fim de semana.